De 5 para 4 meses, o intervalo para a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid. O prazo é contado a partir da aplicação da segunda dose. O governo também anunciou a aplicação de um novo reforço para pacientes imunossuprimidos, como pacientes com câncer ou HIV. Ou seja, é uma quarta dose de vacina para esse público. O intervalo também é de 4 meses, aí contados a partir do primeiro reforço. Já a imunização de crianças contra a Covid vai demorar. O ministro da Saúde disse hoje que a pressa é inimiga da perfeição e que ainda espera documentos da Anvisa. A agência rebateu as declarações de Marcelo Queiroga. Ao chegar ao Ministério hoje, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reafirmou que o governo não tem pressa para decidir sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid. A Anvisa já aprovou a vacinação desse grupo. Marcelo Queiroga disse que não recebeu o parecer da comissão técnica que assessora o Ministério, dando aval para incluir as crianças no plano de vacinação contra a Covid. Os técnicos já tinham defendido por unanimidade em outubro o uso da vacina pediátrica e, na última sexta-feira, voltaram a referendar a vacinação. Afirmaram que a Câmara Técnica, a CETAI Covid-19, espera que o Ministério da Saúde acate o posicionamento obtido por unanimidade e defina as estratégias para a operacionalização mais adequada da vacinação desse grupo etário, a fim de alcançar a maior cobertura no menor tempo possível. Hoje, Queiroga disse que ainda aguarda a documentação completa usada pela Anvisa para aprovar a vacina da Pfizer em crianças. Não é um comunicado ao público que vai fazer o Ministério da Saúde se posicionar de uma maneira ou de outra. Eu preciso de toda análise. Toda análise da qualidade, da evidência científica apresentada, avaliação da amostra de pacientes naquele ensaio clínico. Nós temos que verificar tudo. A pressa é inimiga da perfeição. O principal é a segurança. No ano de 2021, considerando o pico, onde houve 4.000 óbitos, crianças de 5 a 11 anos, menos de 150 óbitos. Não que eu esteja menosprezando, cada vida é importante. A Anvisa divulgou uma nota. Afirmou que não recebeu pedido do Ministério para enviar os pareceres técnicos ou o dossiê usado para a aprovação da vacina. Disse que, além da publicação no Diário Oficial, fez a apresentação de aspectos relevantes para a aprovação da vacina, bem como transmitiu recomendações dos técnicos ao Ministério da Saúde. A agência destacou que não é requisito legal ou mesmo praxe enviar um dossiê de análise de medicamento ao Ministério da Saúde. Em entrevista à Globo News, o gerente-geral de medicamentos da Anvisa diz que nunca uma análise da agência foi submetida a uma nova avaliação por parte do Ministério da Saúde. Essa análise da análise, no que diz respeito à segurança e eficácia da vacina, na nossa visão, é algo novo. Porque a gente está acostumado, após a decisão da Anvisa, que tem por responsabilidade avaliar risco versus benefício, não tem mais nenhuma ponderação nesse sentido. Avaliar custo-efetividade, avaliar questões de gestão, logística, são coisas próprias do Ministério, sim. Mas questionar a segurança ou a eficácia da vacina não é algo que é esperado, não. Entidades médicas e especialistas criticam a demora do governo em apresentar um plano de vacinação de crianças e afirmam que o que está havendo é negação de evidências científicas. Com os resultados que a Pfizer apresentou nos Estados Unidos e aqui no Brasil dos testes de segurança, já era suficiente para a aprovação dessa vacina para uso permanente, nem uso emergencial, porque fizeram testes muito detalhados com as crianças. Agora ela já está em uso nos Estados Unidos, tem milhões de crianças vacinadas, sem efeito adverso grave registrado em milhões de crianças. Ou seja, ela já está em fase 4, que é a fase de segurança, onde todas as vacinas em uso estão, e é segura. O que o ministro está fazendo agora é negacionismo. Ele não está agindo pela saúde pública como ele disse que age. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, aceitou hoje o pedido que o governo fez para ter mais tempo para decidir sobre a vacinação de crianças.
A Advocacia Geral da União argumentou que só na próxima quinta-feira a Secretaria de Enfrentamento à Covid vai analisar as informações da comissão técnica, que vai ser feita uma consulta pública sobre o assunto até o dia 2 de janeiro e no dia 4 uma audiência pública. Portanto, a decisão do Ministério sobre o uso da vacina pediátrica só sairia no dia 5. A Anvisa pediu mais uma vez proteção policial para servidores da agência que receberam ameaças após a aprovação da vacina da Pfizer para crianças. Isso já tinha acontecido no mês passado, quando a agência recebeu o pedido da Pfizer para autorizar o uso da vacina pediátrica aqui no Brasil. Voltou a acontecer nos últimos dias, assim que a agência aprovou a vacina. E agora, outros profissionais estão recebendo ameaças. A Anvisa diz que esses servidores podem ser alvo de ações covardes e criminosas. A Polícia Federal informou que vai incluir as informações sobre novas ameaças a servidores da Anvisa em inquérito aberto na semana passada. A Procuradoria-Geral da República informou que determinou a adoção de providências para assegurar a proteção dos dirigentes da agência, diante de ameaças feitas possivelmente em represália a posições técnicas adotadas pela Anvisa. Questionado sobre o fato de o presidente Jair Bolsonaro ter estimulado a divulgação dos nomes dos servidores da Anvisa que participaram da aprovação da vacina para crianças, o ministro da Saúde defendeu a divulgação. O serviço público, ele é caracterizado pela publicidade dos seus atos. Então, todos os técnicos que se manifestam em processos administrativos têm que ser publicizados os atos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, disse hoje em plenário que se solidariza com todos os colaboradores, diretores e servidores da Anvisa. É inaceitável qualquer intimidação ou ameaça em função de decisões que são tomadas livre e autonomamente por uma agência reguladora a partir de critérios técnicos e científicos, a partir de processos que são por eles conhecidos e decisões que são tomadas à luz dessa técnica. Então, de fato, é lamentável que haja esse tipo de politização capaz até de levar a discussão às raias de intimidações e ameaças desse tipo. Isso é intolerável, portanto, minha solidariedade à Anvisa, a todos os seus colaboradores, na pessoa, repito, de seu presidente, que tem conduzido muito bem a Anvisa, o almirante Barra Torres. A Associação Nacional dos Procuradores da República divulgou nota de apoio ao posicionamento do Sindicato Nacional dos Servidores das Agências de Regulação, em defesa dos servidores da Anvisa. A nota reforçou que a agência cumpre a missão institucional e que é injusta e inaceitável a exposição dos nomes dos técnicos que trabalham no cumprimento de suas atribuições. Na Europa, a vacinação de crianças começou na semana passada e segue a todo vapor. Agora é a vez delas, de 5 a 11 anos de idade. Novos frascos e seringas, especialmente adaptados para doses menores da vacina Pfizer, chegaram à Europa na semana passada. Embora a maioria das crianças não fique gravemente doente pelo coronavírus, podem infectar outras pessoas. Com os casos de Ômicron dobrando a cada 2 dias em alguns países, a corrida pela imunização começou. Com algumas lágrimas e um pouco de medo da agulha, as crianças italianas iniciaram na quinta-feira passada a fazer a sua parte na luta contra a Covid. Receberam a primeira dose da vacina sob aplausos de pais e médicos. Acredito fortemente na campanha de vacinação e acho que é essencial que todos participem, disse Enrico Benosti, pai da menina Chiara, de 11 anos. Se todos se vacinarem, logo estaremos livres de novo, sem máscaras, sem distanciamento social. E todas essas coisas que estão aí são um pouco chatas, disse a filha Chiara depois da injeção. As crianças recebem uma dose reduzida, 1/3 da dose autorizada para adultos e adolescentes, com uma segunda injeção 3 semanas depois. Em Portugal, até Papai Noel apareceu em um centro de vacinação de Lisboa no sábado, quando as crianças começaram a receber a vacina.
Martim Sobral, de 10 anos, e seu pai estavam entre os primeiros a chegar ao local de vacinação, depois que as autoridades de saúde de Portugal aprovaram na semana passada a vacina para as crianças. Se eu não for vacinada, tenho mais chance de apanhar Covid e eu não quero. A Espanha está vacinando as crianças desde domingo. Na França, os pais que quiserem terão a oportunidade de vacinar seus filhos de 5 anos ou mais. Nos próximos dias, mais países da União Europeia devem seguir a recomendação da Agência Reguladora de Medicamentos. Se os 27 países do bloco aceitarem a avaliação dos cientistas, cerca de 27 milhões de crianças entre 5 e 11 anos de idade poderão receber a vacina contra a Covid. Vários governos europeus decretaram restrições por causa da Ômicron. A preocupação com a nova variante adiou um dos principais eventos políticos do mundo, o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, que sempre acontece no início do ano. Agora vai ficar para o meio do ano que vem. A Suíça também anunciou hoje restrições para os não vacinados. Bares e restaurantes, por exemplo, só vão deixar entrar quem provar que está imunizado. Na Holanda, hoje foi o primeiro dia útil do novo lockdown anunciado pelo governo. E é lockdown de verdade. Lojas, restaurantes, bares, teatros, cinemas e museus fecharam. E o governo holandês determinou que as pessoas só podem receber 2 convidados em casa, com exceção para o Natal, quando o limite vai ser de 4 pessoas. A Alemanha anunciou no fim de semana restrições para quem chega de alguns países, como França e Dinamarca. Mas as medidas mais duras são para quem sai do Reino Unido. Só entra quem tiver cidadania alemã ou residência no país. E mesmo assim tem que fazer 2 semanas de quarentena. Os casos de Covid aqui no Reino Unido vêm batendo recordes seguidos. Por outro lado, os de doses de reforço também. Mais da metade das pessoas com mais de 12 anos já recebeu reforço por aqui. O momento é sim de alerta, mas as vacinas estão fazendo o trabalho delas. As mortes vêm até caindo. Mas as autoridades sabem o transtorno que é ter muitos infectados. Sobrecarrega o sistema de saúde. Medidas já foram adotadas e novas restrições continuam no radar. O problema é que o governo conservador não anda lá com muita moral. Essa foto foi a notícia do dia por aqui. A cúpula do governo britânico relaxando em maio do ano passado. Mas na época só eram permitidos encontros ao ar livre entre 2 pessoas e com distanciamento. As autoridades argumentaram que reunião de trabalho podia. Mas não tinha um laptop na mesa, um papel, nada. Era garrafa de vinho. É normal reunião de trabalho do governo com queijos e vinhos, primeiro-ministro? Perguntou uma repórter. Boris Johnson se limitou a dizer que eles estavam num ambiente de trabalho, falando de trabalho. O mau e velho faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, abala o governo britânico em mais um momento sensível da pandemia. O fato de a variante Ômicron ter se tornado dominante nos Estados Unidos levou Israel a impor restrições a viagens ao país. Essa foi a festa que uma companhia aérea fez ontem no embarque do primeiro voo direto de Nova York para Guarulhos desde que a pandemia começou. Muitas empresas planejaram esse final de ano como um momento de retomada de diversas rotas, mas as viagens internacionais parecem ter embarcado novamente rumo à incerteza. A Ômicron está transformando as viagens numa grande confusão, com regras mudando rapidamente. Israel é um dos países com as medidas mais duras. No fim do mês passado, o governo já tinha fechado as fronteiras para todos os estrangeiros. Agora está avançando e colocou mais 10 países, incluindo os Estados Unidos, na lista vermelha, para onde os israelenses estão proibidos de viajar. Já são 58 países na lista. O primeiro-ministro Naftali Bennett disse que o país tinha ganhado algum tempo quando fechou as fronteiras logo que a Ômicron foi identificada. Mas agora esse tempo está acabando. Bennett disse que os números ainda não são altos, mas é uma variante muito contagiante e é possível dizer que a 5ª onda já começou. A maior parte dos países da Europa ainda aceita viajantes dos Estados Unidos e de fora do continente, desde que vacinados. Mas não há uma regra única e a cada dia o mapa das restrições está ficando diferente. O caso do Reino Unido é um bom exemplo.
A França proibiu a entrada de viajantes de lá. A Polônia aceita, mas é preciso fazer quarentena de 14 dias. E na Espanha, eles não precisam de quarentena se estiverem vacinados. Já a Áustria ainda manteve o plano, terminou seu lockdown e liberou o turismo para os vacinados. Se está difícil entender agora, prever os próximos dias parece impossível. A Omicron avança rapidamente onde chega. Aqui nos Estados Unidos, o primeiro caso confirmado foi no dia 1º desse mês. No fim do mês passado, os Estados Unidos proibiram viajantes vindos de 8 países da África, mas o governo ainda não estendeu essa proibição a outros países com surtos causados pela nova variante. Os Estados Unidos não impõem restrições de viagens aos seus cidadãos, mas tem recomendado que ninguém viaje sem estar vacinado. E também tem uma lista de alerta com países para onde o governo não recomenda a viagem por causa do risco. Hoje, são mais de 100 países nessa lista. Aqui no Brasil, o governo publicou as regras novas para a entrada de viajantes internacionais no país. Na semana passada, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determinou que somente viajantes com certificado de vacinação contra a Covid fossem autorizados a entrar. Agora, brasileiros e estrangeiros com residência permanente aqui no Brasil podem entrar mesmo sem o certificado, mas devem fazer quarentena de no mínimo 5 dias. Depois disso, se o teste for negativo, vão ser liberados. E seguem valendo as exigências para o embarque. Teste negativo para a Covid e apresentação de declaração de saúde do viajante. Com a publicação hoje, o governo oficializa o atendimento às determinações do ministro Barroso, que vigoram até o julgamento da decisão liminar, que está previsto para o ano que vem. O ministro Queiroga anunciou hoje a terceira previsão dele para o restabelecimento do Conect SUS. Queiroga afirmou agora que a expectativa é que até quarta-feira o aplicativo recupere os dados que desapareceram desde o primeiro ataque hacker há 10 dias. O Brasil registra oficialmente 27 casos de Omicron. O mais recente foi confirmado hoje no Rio de Janeiro e se soma a 16 casos de São Paulo, 4 de Goiás, 3 de Minas Gerais, 2 do Distrito Federal e 1 do Rio Grande do Sul. O Bruno Tavares tem agora os números da pandemia reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Bruno. Boa noite, Renata. Bonner, boa noite a todos. Hoje, 2 estados, Amazonas e Ceará, não registraram mortes, por isso aparecem em verde no mapa. E 5 estados não divulgaram informações, são os que estão em cinza. Esses estados ainda estão com dificuldades para contabilizar os dados por causa do ataque hacker ao sistema do Ministério da Saúde há 10 dias. Os especialistas vêm alertando que isso interfere nos números da pandemia. 4 estados e o Distrito Federal estão com alta na média de mortes. 5 têm estabilidade, 12 estados aparecem com queda. Em 24 horas, o Brasil registrou 67 mortes. São 617.905 vítimas desde o início da pandemia. O número de novos casos confirmados foi de 2.568, totalizando mais de 22.213.000 casos. A média de casos está em queda de 61%. São 3.497 casos por dia. A média de mortes também está em queda, de 30%. São 132 óbitos por dia. Agora, os números da vacinação. Nas últimas 24 horas, mais de 55 mil pessoas tomaram a primeira dose. 218 mil tomaram a segunda dose ou a dose única. E 392 mil a dose de reforço. O total do dia ficou em 666 mil vacinados. Mais de 160 milhões de brasileiros já tomaram a primeira dose, 141 milhões estão com a vacinação completa e mais de 23 milhões já tomaram a dose de reforço. No mapa, os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa. Os 5 primeiros são São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Obrigado. Bruno Tavares trazendo de São Paulo ao vivo os dados sobre vacinação e Covid no Brasil. A Prefeitura de Florianópolis cancelou a queima de fogos da virada do ano para evitar aglomerações. A Prefeitura afirmou que o impacto para o setor de turismo deve ser mínimo porque as reservas dos hotéis de Floripa estão praticamente esgotadas.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública deu 24 horas para Itapemirim Transportes Aéreos explicar por que suspendeu todos os voos. A Secretaria Nacional do Consumidor quer saber como a empresa vai acomodar os passageiros em outros voos e qual assistência vai dar às pessoas que estão em aeroportos aguardando viagem. O órgão exigiu um plano de atendimento para os passageiros que foram lesados e questionou os motivos da paralisação de todos os sistemas de atendimento ao consumidor nas plataformas eletrônicas, por telefone e também em atendimento presencial. No maior aeroporto do Brasil, os passageiros enfrentaram problemas com a remarcação de voos. A espera e a exaustão marcaram a segunda-feira no Aeroporto Internacional de São Paulo e atrapalharam os planos da Maria, que ia para Juazeiro do Norte ver a família. Eu cheguei aqui 11 horas, fiquei na fila e a moça falou que não tinha voo mais para mim, já o avião estava cheio. Ela foi orientada a voltar amanhã. Outros passageiros também não viajaram. A Gol vende mais passagens do que deveria. O voo deu overbook e nós não conseguimos embarcar. Teve gente com passagem da Latam que também não embarcou. Bastante gente na mesma situação, essa fila inteira, a mesma situação. Aí eu fui, passaram meu voo para amanhã. A Latam declarou que foi preciso atrasar alguns voos em função de conexões internacionais. E também houve o reflexo dos cancelamentos de voos dos últimos dias, causados pelo temporal da última sexta-feira, que derrubou o sistema de iluminação da pista do aeroporto. A Gol também culpou as chuvas dos últimos dias, que, segundo a companhia, impactaram as operações e exigiram a reacomodação de passageiros. A concessionária que administra o aeroporto informou que a operação foi normalizada há 3 dias. Além dos atrasos, passageiros ainda enfrentam as consequências da suspensão das operações da companhia aérea ITA, que cancelou quase 500 voos até o fim do ano. É o caso da família do Guilherme, que comprou uma nova passagem, desta vez da Latam, mas também não embarcou. A gente tentou fazer o check-in quando chegou. Não funcionou, só fez check-in de uma pessoa. Isso estamos em 6. O Procon São Paulo multou a ITA e também a Latam por cancelar mais de 20 voos no final de semana. O Procon orienta os passageiros a registrarem as reclamações pela internet. Agora há pouco, a Gol e a Latam negaram que tenham vendido mais passagens do que era possível atender, o chamado overbooking. A seguir, pressões e impasse na votação do orçamento do ano que vem. O dólar atinge a maior cotação em 9 meses. A Justiça Federal no Rio de Janeiro suspendeu a liminar de anteontem que tinha afastado a presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Larissa Rodrigues Peixoto Dutra. O motivo do afastamento foi a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que mandou demitir funcionários do IPHAN que interditaram a construção de uma loja de um apoiador dele, o empresário Luciano Hang. Na decisão de hoje, o desembargador Teófilo Antônio Miguel Filho afirmou que o afastamento da chefe do IPHAN poderia causar prejuízos a atividades administrativas e às políticas públicas de competência do Instituto. O desembargador atendeu a um recurso da Advocacia Geral da União. Por falta de acordo entre os parlamentares, o Congresso Nacional remarcou para amanhã a votação do orçamento do governo federal do ano que vem. Eram 3 horas da madrugada quando o deputado Hugo Leal, do PSD, liberou o relatório dele para a votação na Comissão Mista de Orçamento. Senadores e deputados reclamaram, pediram mais tempo para discutir e apresentar sugestões de mudanças no texto. A presidente da comissão, senadora Rose de Freitas, do MDB, concordou e adiou a votação para amanhã. O tempo para conhecimento desse relatório não é suficiente para que todos leiam e possam, inclusive, apresentar os destaques. Ele será debatido em qualquer tempo, mas, depois de reunir os os setoriais, as lideranças, conversar com todos. Na proposta para o orçamento do ano que vem, que ainda pode mudar, o relator aumentou a previsão do salário mínimo de R$ 1.169 para R$ 1.212. Hoje, o mínimo está em R$ 1.100 e reservou
89 bilhões de reais para o Auxílio Brasil, o programa social que substituiu o Bolsa Família. Esse valor garante o benefício mínimo de R$ 400 reais por mês para 17 milhões de famílias. O relatório também prevê 16 bilhões e meio de reais em emendas de relator, que fazem parte do que ficou conhecido como orçamento secreto. São verbas liberadas para deputados e senadores e que foram criticadas pela falta de transparência e proporcionalidade na distribuição. Na versão apresentada hoje, o deputado Hugo Leal reajustou em 3 bilhões de reais o valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado Fundão. O valor proposto é de 5 bilhões 127 milhões de reais. Um pouco menor que o defendido pela maioria do Congresso, de 5 bilhões e 700 milhões de reais. Mas mais que o dobro liberado para a campanha de 2018, de quase 2 bilhões de reais. Parlamentares criticaram o valor reservado para o fundão. Este número tem que ser reduzido, não porque eu queira, mas porque a sociedade não aceita. Este número, nesta magnitude, vai nos colocar contra um sentimento que poderia ser até objeto de um grande debate, mas ele iria de encontro a uma realidade social muito dolorosa que nós estamos vivendo no Brasil. O relatório não prevê reajuste salarial para policiais federais, um pedido do ministro da Economia, Paulo Guedes. A TV Globo apurou que o presidente Jair Bolsonaro ligou para o relator Hugo Leal pedindo a inclusão do aumento. Em público, o deputado negou a ligação, mas a pressão para esse e outros ajustes no texto é grande. Parlamentares querem aumentar o orçamento da saúde e da educação e reduzir o do fundão. Sobre o fundo eleitoral, há uma expectativa de muitos que permaneça e há uma expectativa de muitos que seja cortado. Cortado para colocar, por exemplo, na saúde ou na educação, nas áreas sociais mais importantes e que precisam de todo o apoio da comissão. As bolsas tiveram um dia ruim, influenciadas pela preocupação com a Ômicron, pelo temor de que a economia americana cresça menos do que o esperado e no Brasil, pela não votação do orçamento do ano que vem. A cotação do dólar comercial subiu para R$ 5,74. É o maior valor desde 30 de março. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou o calendário das eleições do ano que vem. Primeiro turno em 2 de outubro e segundo turno em 30 de outubro. Do dia 2 de abril em diante, só pode estar ocupando cargo no Poder Executivo quem for candidato à reeleição. A propaganda eleitoral começa em 16 de agosto. O cronograma completo você encontra em g1.com.br ou no aplicativo do G1, que traz os alertas das notícias mais importantes o dia inteiro. O ex-presidente Lula, do PT, se encontrou ontem à noite com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que acabou de deixar o PSDB. Foi o primeiro encontro público desde que eles começaram a discutir uma possível aliança. Num jantar em São Paulo, organizado pelo grupo Prerrogativas, formado por juristas, advogados, juízes e professores, entre diversos líderes políticos de diferentes tendências estavam presentes o senador Renan Calheiros, do MDB, e o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do partido, Baleia Rossi. Do PSB, o presidente do partido, Carlos Siqueira, e os deputados Marcelo Freixo e Alessandro Molon. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, e ainda os senadores Omar Aziz, do PSD, e Randolfo Rodrigues, da Rede. Em entrevista à Júlia Duailib, da Globo News, Geraldo Alckmin afirmou que a hora é de união. O processo ainda está começando, agora é hora de ouvir bastante, de conversar bastante, hora de grandeza política, hora de união. Vamos aguardar. Lula recebeu um prêmio e, ao agradecer, disse que Alckmin ainda não se filiou a algum partido e que serão os partidos deles que decidirão as candidaturas do ano que vem para presidente e para vice. O Alckmin deixou o PSDB, ele ainda não tem partido filiado, ele vai se filiar a um partido político
Eu não sei qual é o partido que ele vai se filiar. E quem vai dizer se a gente pode se juntar ou não é o meu partido e o partido dele. Então nós temos que ter paciência. Nada acontece para o vice antes de acontecer para o presidente. Então primeiro nós temos que definir quem vai ser a presidenta, quando vai ser, para a gente discutir quem vai ser vice. O ex-presidente procurou minimizar o fato de ele e Alckmin terem sido adversários políticos. É hora de perseverarmos juntos para restaurar a democracia e reconstruir este país. Não é tarefa para uma pessoa sozinha, é um trabalho coletivo. Não importa se no passado fomos adversários, se trocamos algumas botinadas, se no calor da hora dissemos o que não deveríamos ter dito. No discurso, Lula disse que ainda não decidiu se será candidato. Outros partidos já anunciaram nomes, mas ainda não oficializaram as pré-candidaturas. O Avante com André Janones, o PL com Jair Bolsonaro, o União Brasil com Luiz Henrique Mandetta, o PSD com Rodrigo Pacheco e o Podemos com Sérgio Moro. Outros partidos já oficializaram as pré-candidaturas. O Cidadania com Alessandro Vieira, o PDT com Ciro Gomes, o PSDB com João Dória, o Novo com Luiz Felipe Dávila e o MDB com Simone Tebet. A Procuradoria-Geral da República defendeu hoje manter a investigação do presidente Jair Bolsonaro por divulgação de fake news contra o sistema eleitoral. Bolsonaro foi incluído no inquérito das fake news por fazer ataques sem provas às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral, isso durante uma transmissão na internet em julho. Ao se manifestar pela rejeição de um recurso da defesa do presidente, a subprocuradora-geral Lindora Araújo afirmou que é prematuro falar no arquivamento porque há indícios de divulgação indevida de informações falsas e de baixa confiabilidade na live presidencial. E que alguns dos envolvidos no caso tinham conhecimento da imprecisão das informações divulgadas. A PGR afirmou que a live do presidente Bolsonaro pode ter usado os mesmos mecanismos de propagação de fake news nas redes sociais de uma milícia digital investigada no Supremo por ataques às instituições. A Polícia Federal já havia afirmado ao Supremo que Bolsonaro teve uma atuação direta e relevante para gerar desinformação sobre o sistema eleitoral. Neste fim de semana, os chilenos elegeram Gabriel Boric para a presidência da República. Uma multidão tomou as ruas de Santiago, capital do Chile, para comemorar o resultado da eleição. No discurso da vitória, Gabriel Boric, de 35 anos, o presidente eleito mais jovem da história do Chile, defendeu o fortalecimento da democracia, a defesa dos direitos humanos e a imprensa livre. E também foi conciliador. Agradeceu ao seu adversário no segundo turno e disse que será o presidente de todos os chilenos. Compatriotas, seré el presidente de todos los chilenos y chilenas. Candidato da Frente Ampla de Esquerda, Boric foi eleito com 4.600.000 votos, o que representa quase 56% do total e quase 1 milhão de votos a mais que o rival, José Antônio Cast, da extrema-direita, que teve pouco mais de 44%. Cast reconheceu a derrota numa rede social e disse que telefonou para Boric para cumprimentá-lo. Ele escreveu que Boric é o presidente eleito do Chile, merece todo o nosso respeito e colaboração construtiva. Gabriel Boric nasceu em Punta Arenas, na Patagônia chilena, descendente de imigrantes croatas, e estudou direito na capital, Santiago. Nesta época, se tornou líder estudantil e foi eleito deputado. Assumiu seu primeiro mandato em 2014. Boric participou dos protestos que tomaram as ruas do Chile em 2019 e que culminaram na aprovação de uma Assembleia Constituinte. Ontem, depois da vitória, o atual presidente, Sebastián Piñera, de 72 anos, telefonou para Boric e desejou sucesso para o novo governo. Uma cena que foi transmitida em rede nacional. Hoje, o presidente eleito se reuniu com Sebastián Piñera para dar início à transição de governo. A posse está marcada para o dia 11 de março. As dúvidas sobre os próximos passos do novo governo fizeram com que a Bolsa de Valores de Santiago fechasse em queda de 6,18%. O peso chileno também caiu em relação ao dólar. Vários presidentes de países da América Latina, como Colômbia, Argentina, Uruguai e Peru, cumprimentaram Boric pela vitória com mensagens nas redes sociais. Mas no Brasil, até agora, silêncio. Nem o Ministério das Relações Exteriores, nem o presidente Jair Bolsonaro se manifestaram.
Especialistas em política internacional avaliam que a gestão de Gabriel Boric pode marcar um tempo de mudança no Chile. Mas há desafios, como um Congresso dividido e uma nova Constituição, que deve ser promulgada no ano que vem. Boric, ele, pela idade dele, ser super jovem, mostra essa geração política progressista, de uma nova geração política latino-americana mesmo. Tem essa cara, né, que traz uma economia verde, traz uma agenda do feminismo, agenda de direitos humanos. A gente, né, sabe que o Chile é um país que está polarizado e que vai precisar de uma habilidade do Boric agora maior ainda de articulação com o Congresso, que também que ele não tem maioria, nenhuma das câmaras ele tem maioria, e que também tem uma convenção, uma constituinte acontecendo. A seguir, um brasileiro tricampeão nas piscinas curtas. E um desmatamento recorde na Amazônia. O paulista Nicolas Santos é tricampeão dos 50 metros borboleta no Mundial de Natação em Piscina Curta. Contra adversários até 20 anos mais jovens, Nicolas Santos mostrou no Mundial de Abu Dhabi que, nesse esporte, a experiência pode ser tão valiosa quanto a velocidade. Hoje, com 41 anos, me torno tricampeão mundial. Isso é mais um exemplo aí de que a idade realmente é só um número, e quem se cuida, quem se dedica, quem tem um foco, quem tem determinação também consegue chegar lá. Encosta na televisão, aumenta o som. Vamos para a prova. São só 50 metros, ir e voltar, pouco mais de 20 segundos. Lá vem o Brasil nadando na rede número 5. Nicolas dos Santos, que é campeão mundial da prova. Eles fazem a virada dos 25 metros. Vamos para a parte final da prova. Saiu bem ali o Rivolta na liderança. Nicolas brigando, vem para a medalha de ouro! Tricampeão mundial dos 50 metros borboleta, com um tempo de 21 segundos e 93 centésimos. Essa medalha de ouro que o Nicolas veio buscar aqui na piscina em Abu Dhabi vai se juntar a outras 10 que ele já conquistou em campeonatos mundiais. E cada uma delas é resultado de uma vida inteira dedicada à natação. No lugar mais alto do pódio, ouvindo o hino nacional, Nicolas se lembrou dos últimos 30 anos. Mas vou te falar, você tem que abrir mão de bastante coisa, treinar, comer direito e ter o controle mesmo, né, da ansiedade, da frequência cardíaca. Isso daí, como eu já fiz várias vezes, já está bem mais tranquilo para mim. O que ele também já fez tantas vezes foi juntar a bandeira do Brasil com a medalha de ouro. Subiu para 375 o número de mortos na passagem do tufão Rai pelas Filipinas. Mais de 50 estão desaparecidas e 500 pessoas ficaram feridas. As equipes seguem com os esforços para levar água e comida à população das ilhas devastadas. E voltou a chover no sul, em cidades do extremo sul da Bahia. Mesmo sem a intensidade da semana passada, o risco de deslizamentos de encostas aumentou. As chuvas na região causaram 14 mortes, deixaram 300 feridos e 63 municípios baianos em situação de emergência. Em Minas Gerais, a chuva destruiu obras paliativas nas cidades de Bandeira e de Palmópolis. Uma mulher grávida precisou de ajuda para atravessar uma ponte que foi quebrada. 1.600 pessoas estão isoladas nessas cidades e não há prazo para o restabelecimento dos acessos. Abaixo da linha do Equador, o verão começa amanhã e a Eliana Marques conta como é que vai ser a estação. Boa noite, Eliana. Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata. E boa noite a todos. O verão começa amanhã às 12 horas e 59 minutos pelo horário de Brasília. É quando o hemisfério sul vai receber o máximo de luz solar. Aí teremos o dia mais longo do ano e a noite mais curta. E esse verão vai ter um fenômeno que mexe com o clima no planeta todo, é a chamada Laninha. Ela acontece quando as águas do Oceano Pacífico, aqui na altura do Equador, estão mais frias. Os efeitos no Brasil são mais chuva que o normal em áreas do norte e do nordeste e menos chuva no sul. Para o sudeste e centro-oeste, a tendência nesse verão é de menos chuva que o normal também. Só que deve fazer bastante calor no centro-oeste. Já no sudeste, nem tanto. Eu já falei aqui na semana passada, a gente vai ter dias quentes sim, mas intercalados com outros, Bonner, mais frios. Bom, você deu um quadro do que a gente pode esperar pelos próximos 3 meses, mas não disse como é que vai começar.
Como é que vai ser esse primeiro dia de verão? Vamos lá. Começa bem quente, com temperatura de verão mesmo em praticamente todo o país. Máximas de 29 graus em Belo Horizonte, 31 aqui em São Paulo, em Curitiba, em Goiânia, 32 graus em Porto Alegre e também no Recife. Em Fortaleza, máxima de 33, em Belém, Campo Grande e no Rio de Janeiro, 34 graus. E tem capitais ainda mais quentes, Boa Vista com 36 graus amanhã, Teresina com 35. Sem chuva, só nessa área amarela aqui, olha, pega o norte do Paraná, grande parte de Mato Grosso do Sul, incluindo Campo Grande, quase todo o estado de São Paulo, inclusive aqui na capital paulista e no litoral do Rio de Janeiro até a região dos Lagos. Nas outras partes vai ter sol também, mas com possibilidade de chuva e com grandes volumes em Salvador, Brasília, Palmas, Manaus e Cuiabá. O risco de temporal vale para toda essa área, com muita chuva em pouco tempo, o que aumenta o risco de alagamentos e também com ventania e raios. Vejam que ela inclui o sul da Bahia e o nordeste de Minas, já castigados pelas últimas tempestades. E nessa semana de Natal, a chuva vai se concentrar nas áreas mais coloridas aqui desse mapa, com grandes volumes, principalmente entre o sul do Maranhão, Tocantins, norte de Goiás e, mais uma vez, Bahia, norte de Minas e do Espírito Santo. As instabilidades nessa região aqui, Bonner, estão muito fortes. Ok, muito obrigado, Eliana. Até amanhã. Até amanhã, Eliana. Até amanhã. O desmatamento da Amazônia de janeiro até novembro foi o maior dos últimos 10 anos. A Amazônia perdeu em novembro 480 quilômetros quadrados de floresta nativa. Uma área devastada quase do tamanho de Porto Alegre. A maior parte das derrubadas foi no Pará, seguido por Mato Grosso e Rondônia. Os dados do Instituto Amazon também revelaram que o desmatamento no mês passado se concentrou em propriedades privadas e assentamentos. Segundo os pesquisadores, é um indício de que muitas fazendas estariam se expandindo ilegalmente por terras públicas, destinadas apenas à agricultura familiar. Acontece uma certa simbiose ali do assentamento com os fazendeiros do entorno. Por exemplo, a pessoa no assentamento pode desmatar porque ele vai arrendar aquela terra para um fazendeiro. O fazendeiro, por lei, ele não pode comprar aquela terra e até nem poderia alugar, mas na prática isso acontece. O total desmatado em novembro foi apenas 1% menor que o registrado no mesmo período de 2020, ano em que a destruição bateu recorde para o mês. Mas no acumulado dos últimos 11 meses, o avanço do desmatamento é mais evidente. 10.200 quilômetros quadrados de florestas derrubadas. A devastação aumentou 31% em relação ao mesmo período em 2020 e foi o número mais alto em 10 anos. Além de destruir um patrimônio de enorme biodiversidade, o desmatamento é o maior emissor de gases de efeito estufa no Brasil. A alta concentração de CO2 na atmosfera gera mais calor e traz impacto no clima. Secas ficando mais frequentes em alguns lugares, chuvas muito fortes em outros lugares. Esse clima desorganizado, ele preocupa a própria agropecuária, preocupa a geração de energia, porque tem lugar, o Brasil depende muito dos reservatórios de água para gerar energia com a hidrelétrica. Tem um efeito local para o próprio Brasil, né, que está já sentindo algum desses efeitos, e globalmente isso também está sendo cada vez mais discutido. A Secretaria de Meio Ambiente do Pará disse que nas áreas estaduais reduziu o desmatamento em 11% este ano e que a maior parte das florestas no Pará são de responsabilidade do governo federal. Não podemos ainda capilarizar a fiscalização como nós queríamos e deveríamos capilarizar. Isso também vai ser um processo que a gente precisa de um médio prazo. Se tivesse um esforço conjugado, nós estaríamos diminuindo muito mais. O Conselho Nacional da Amazônia não comentou os dados do Amazon, mas declarou que de janeiro a novembro houve redução de 0,86% nas áreas sob alertas de desmatamento registradas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e que o governo federal não está de braços cruzados assistindo aos crimes ambientais avançarem na Amazônia. Nós procuramos o Ministério do Meio Ambiente e os governos de Rondônia e de Mato Grosso, mas não tivemos resposta. A seguir, a descoberta valiosa na reforma de um prédio histórico do Brasil.
A reforma em um dos prédios mais antigos do Rio de Janeiro revelou tesouros arqueológicos da época da chegada da família real portuguesa ao Brasil. O Convento do Carmo vai virar um centro cultural. A cidade que os frades viam por estas janelas mudou bastante nestes últimos 400 anos. Na Praça 15, o Convento do Carmo viu o Rio de Janeiro nascer. Foi a primeira construção, concluída em 1620. A última reforma deixou registros arqueológicos. Portais que nos levam ao passado mostram paredes de pedras coladas com óleo de baleia, grades antigas do convento e a estrutura reforçada por vigas de madeira. Prova do medo que os colonizadores tinham de viver aqui no Brasil a tragédia dos terremotos que sacudiram Portugal. Também revelam as decorações nas paredes e a pintura imitando madeira, mudanças feitas no início do século XIX, quando a corte de Portugal veio para o Rio. Os frades deixaram o convento para uma moradora ilustre, Dona Maria, a primeira mulher a governar o Império Português. Vítima de depressão profunda, após várias perdas na família numa epidemia de varíola, a rainha tinha acessos de loucura. Vivia entre paredes, circulando apenas em passagens que não existem mais. Corredores registrados nestas fotos, ligando o convento ao Paço Imperial e à Capela Real. Mas o isolamento não evitou as histórias contadas até hoje. Quem passava pela rua ouvia os gritos de Dona Maria I, segundo relatos da época. O único aposento de uma rainha europeia nas Américas foi restaurado após um trabalho que buscou e recuperou o piso, a cor e as pinturas originais. Aqui, ela passou os últimos 8 anos da sua existência até a morte, em março de 1816, aos 81 anos de idade. Já o prédio renasceu após décadas de abandono. Será um centro cultural, com restaurante, biblioteca e salas de aula. Um investimento de quase 30 milhões de reais. A Procuradoria-Geral do Estado, no ano de 2017, teve a ideia de recuperar o imóvel com seus recursos próprios. E agora a gente está vivendo um momento muito feliz de poder entregá-lo e devolvê-lo à sociedade do Rio de Janeiro. Todo esse custo foi efetivado pelo fundo próprio da Procuradoria-Geral do Estado. Nenhum centavo sequer do orçamento do Poder Executivo foi destinado para essa obra. A primeira exposição, no ano que vem, vai mostrar estes tesouros. Louças inglesas, francesas, garrafas de vinho, talheres de prata, encontrados ao lado de cachimbos, búzios e fragmentos de cerâmica. O que eu acho muito interessante nesse sítio é que ele te remete a esse universo diverso. Não é um universo binário entre a realeza e os escravizados. Você tem uma massa de pessoas de classes outras que estão convivendo nesse espaço e deixando igualmente os seus remanescentes. Depois de Um Lugar ao Sol, tem The Voice Brasil. Em seguida, Passaporte para a Liberdade, a história da brasileira que ajudou a salvar centenas de judeus do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Depois tem as notícias do Jornal da Globo. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.